Olá, meus queridos alunos do nono ano. Essa música é uma música típica da Oceania, o continente que nós vamos estudar na semana 5 do nosso plano de estudo tutorado, volume 3. Eu desejo que vocês estejam muito bem, fiquem em casa, se cuidem e vamos ao nosso estudo. Então, nossa unidade temática, conexões e escala. O objeto de conhecimento, intercâmbios históricos e culturais na Oceania. Habilidade, identificar e analisar características de países e grupos de países da Oceania, em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos, econômicos e discutir suas desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físicos naturais. Conteúdos relacionados, características dos países europeus, dos países da Oceania, sobre questões sociais, políticas e econômicas. Países da Oceania, vida nas cidades, no espaço urbano e no campo. Vamos ver um mapa, então, aqui da Oceania. Então, aqui nós temos um mapa político. A Oceania ela é chamada de Novíssimo Mundo, foi colonizada aí no final do século XVIII pelos britânicos, certo? E o que acontecia? Então, essa colonização ela foi iniciada com a formação de uma colônia penal para os criminosos ingleses. E aí, em seguida, muitos migrantes europeus começaram a ocupar essa região aqui, principalmente a região da Austrália. E por quê? Porque havia um processo de fome muito grande, né, na Europa, então muitos migrantes foram para essa região. E grande parte desses colonos, eles vieram da Grã-Bretanha e da Irlanda. Então, o povo australiano apresenta em sua composição étnica forte característica anglo-céltica, né? Além da influência do aborígene. Quem que era o aborígene? São os povos nativos da Austrália. Então, o que aconteceu? Os britânicos, a princípio, eles alegaram que aqui, a Austrália, era uma terra desabitada. Eles desprezaram a existência dos aborígenes e colonizaram esse território até quase metade aí do século XX. Então, no século XX que a Austrália conquistou a sua independência, ok? Então, nós vemos que ela é formada por 14 países, a maioria deles são ilhas. Os dois países mais importantes são a Austrália, a Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Então, vejamos aqui os aspectos gerais aí. A Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné comportam cerca de 94% da população da Oceania. E essa densidade demográfica ela é pequena, é apenas de 4,5 habitantes por quilômetro quadrado. Muito antes então, da chegada dos europeus, a Oceania ela já era habitada por povos originários com diferentes características sociais e culturais. Então, vejamos aqui a imagem. Hoje há um forte movimento, principalmente na Austrália, para o resgate da cultura aborígena. E quando os europeus chegaram para a região, o que eles fizeram, né? Eles trouxeram consigo enfermidades do Ocidente. Quais são essas enfermidades? O sarampo, a gripe e a varíola. E essas doenças dizimaram um grande número de grupos nativos. Então, com isso, os colonizadores forçaram a desocupação dos povos de sua terra, obrigando-as a migrar para outras regiões. E a população aborígena ela era cerca de 300 mil nativos. E ela foi reduzida para cerca de 50 mil indivíduos. Então, hoje, há uma expectativa de valorização
da cultura aí dos povos originários, dos aborígenas. Então, a partir do século XVIII, como eu já falei antes, né, com a ocupação do continente pelo colonizador, a situação desses povos originários, eles foram nomeados pelos europeus de aborígenas, começou a mudar. Muitos foram expulsos, escravizados, confinados em reservas ou exterminados pela doença, né, o sarampo, a varíola e a gripe, ou pela violência imposta pelos colonizadores. Ainda hoje, seus descendentes são vítimas de ações governamentais que visam desarticular suas culturas de preconceito e segregação social, aspectos que refletem em condições de vida inferiores às do restante da população do continente. Então, é um fato muito semelhante com o que aconteceu aqui no Brasil, né? No Brasil, eles encontraram os indígenas, trouxeram doenças, escravizaram os índios, e com isso a população indígena foi ficando também bastante restrita e ainda hoje é bastante restrita. A Austrália e a Nova Zelândia, elas tiveram um significativo desenvolvimento econômico nas últimas décadas aí do século XX. E por que aconteceu isso? Porque houve uma maior integração na economia global, principalmente com os Estados Unidos e o Japão. Vamos observar aqui então um mapa político da Oceania. Então nós temos a Austrália, que é chamado um país continental, a Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e as ilhas, que são divididas em Polinésia, que significa o quê? Abrange o maior número de ilhas. A Melanésia, ou Ilhas Negras, e a Micronésia, que são aí as pequenas ilhas. Nas ilhas da Oceania, o clima aí é quente, as paisagens são bem diversificadas, né? E também aqui na Austrália nós vamos incluir desertos, em toda a ilha tem praia, em todo o continente tem praias paradisíacas, florestas tropicais, os recifes de corais e piscinas naturais termais em crateras de vulcão. Todos esses elementos físicos, ele atraem turistas de todo o mundo, conseguindo organizar o turismo com um alto padrão, oferecendo serviços de hotelaria, transporte, guias para suas atrações e muitos esportes radicais aqui no continente da Oceania. Então, é a base da economia. Pessoal, aqui nós temos um mapa físico, né? Esse mapa físico vai nos ajudar a responder questões. E por quê? Porque nós vamos ver, nós temos o grande deserto da Vitória, o deserto da Tanamina, né? Nós temos áreas de cordilheira aqui na parte oeste e nós vamos encontrar também algumas áreas aqui de planícies, tá? Isso aqui na Austrália e na Nova Zelândia. Oceania, economia. Então, os países da Oceania, eles apresentam grandes contrastes e desigualdades no desenvolvimento socioeconômico. De que forma que nós vamos perceber isso? Nós vamos perceber que a Austrália e a Nova Zelândia são países desenvolvidos, que têm um índice de desenvolvimento bastante elevado, apresentam boas condições de vida para a população. Em contrapartida, nas ilhas e na Papua Nova Guiné, a Papua Nova Guiné é rica em petróleo, gás natural e minérios. Mas aqui na Papua Nova Guiné, principalmente na capital, nós vamos encontrar uma grande desigualdade social, né? O extrativismo é uma das principais atividades econômicas do país, né? Qual país? Da Papua Nova Guiné. Já a Austrália e a Nova Zelândia apresentam elevado grau de industrialização, desenvolvendo uma economia bastante diversificada, apoiadas nos quais setores? Setores da indústria de base, produção de alimentos, exploração de recursos minerais, principalmente carvão mineral
ouro, alumínio. Em relação ao espaço rural, né, o espaço agropecuário. A agropecuária ela é altamente mecanizada e produtiva. A Nova Zelândia é o maior produtor de lã do mundo. E esse elevado grau de industrialização desses dois países, ele foi impulsionado com o desenvolvimento de uma ampla rede de infraestrutura. O que é essa infraestrutura? Infraestrutura principalmente nos meios de transportes e de comunicação, tá? Os principais parques industriais da Austrália estão localizados nas regiões litorâneas, próximas aos portos, com o objetivo de facilitar a escoação dos produtos já industrializados. E também a exportação de recursos minerais, né? Outro fator que nós vemos também. Então, para acessar o interior do país e interligar as regiões mais distantes do litoral, sobretudo as áreas onde ocorre a exploração de recursos minerais, eles implantaram ao longo, né, da recente história da Austrália extensos eixos rodoviários, ferroviários, alterando as paisagens presentes no entorno. Então, provocaram um grande impacto ambiental. E vale lembrar que a exploração de recursos minerais, ela provoca diversos impactos aí ambientais. Tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia, elas mantêm laços históricos e econômicos com os países europeus, seus colonizadores, principalmente a Inglaterra, que se concentraram na manutenção das relações comerciais e no aprofundamento da cooperação entre os países. O processo de colonização e o desenvolvimento industrial dos países da Oceania também impulsionaram a rápida urbanização do continente. Então, atualmente, cerca de 70% da população do continente vive nas áreas urbanas. As cidades também refletem os contrastes socioeconômicos verificados entre os países. Então, nós vamos ver aqui em Sydney, Auckland, Melbourne e demais cidades australianas e neozelandesas, por exemplo, apresentam elevados indicadores das condições de vida da população. Então, tem um ótimo IDH. Por outro lado, no continente há locais onde as condições são extremamente precárias, como na cidade de Porto Moresby, né, a capital da Papua Nova Guiné. Então, vai prevalecer uma desigualdade social aí bastante intensa, né? Fato que também é semelhante aqui no Brasil. Pessoal, vamos lá para esse primeiro exercício, tá? Então, ó, pede para observar o mapa que representa a distribuição da população da Oceania. Então, o que nós percebemos? Que a população, ela está concentrada na faixa litorânea do oeste e aqui do sudoeste, então, do sudeste. Então, nós temos a população concentrada numa faixa litorânea. E a questão letra A, né, a questão número 1 da letra A. Em quais áreas da Oceania estão as maiores concentrações populacionais? Então, né, nós podemos perceber que as maiores concentrações populacionais encontram-se no litoral oeste e também aqui no litoral sul. São as regiões próximas ao mar. E vale lembrar também que a maior parte da população, ela encontra-se na área urbana. Quais são as cidades onde nós vamos encontrar uma grande concentração populacional? Então, nós vamos encontrar aqui, ó, Adelaide, Melbourne, né? São as cidades, Sydney, Canberra, são cidades que estão bem próximas aqui do litoral, assim como Brisbane, né? Aqui, ó, todas essas cidades são cidades que têm uma concentração populacional. Elas estão na parte oeste e na parte mais sul. Vamos observar agora aqui os dois mapas, a concentração populacional e o mapa físico. Por quê? Porque pede para falar aqui, em sua opinião,
que fatores naturais ajudam a explicar as áreas desabitadas na Austrália. É claro que é a opinião de vocês, mas nós temos que lembrar do que já foi explicado anteriormente, né? Quais são os fatores que fazem com que nessa região aqui tenha uma baixa densidade demográfica, até mesmo aí vazios demográficos, certo? Então, os fatores que ajudam a explicar essas áreas desabitadas ou com baixa densidade demográfica são fatores físicos. Que é o fator físico? Qual é esse fator? O clima quente, com destaque para as áreas de deserto. Então, observe, área de deserto, área de vazio demográfico, tá ok? Pessoal, então essa foi a nossa aula. Faça as atividades. Um grande abraço da professora Mariana. E lembre-se, vamos estudar.